Seja bem-vindo ao TictoCast, o podcast da Ticto. Eu sou o Lúcio Artes e hoje, meu amigo e minha amiga, eu estou aqui com uma pessoa que eu já sugiro que você pare tudo que está fazendo, pegue caneta, papel, iPad, seja lá o que for, preste atenção, porque eu estou aqui com um copywriter, estrategista, com mais de 8 anos de experiência. Mas até aí você pode falar assim, e daí? E daí é o seguinte, talvez seja o único, pelo menos que eu conheço, que está por trás de nada mais, nada menos que projeto de múltiplos 9 dígitos. Não é 6, não é 7, nem tampouco 8, são 9 dígitos. E você vai entender já já quem é esse cara, quem está com ele e por que ele é um gigante. Vou até afastar um pouco o microfone porque eu quero efeito nesse aperto de mão. Seja bem-vindo, meu amigo Paulo Lasser. Valeu, cara, valeu. Grande prazer estar aqui gravando esse podcast com você, que também é uma beldade, né? Vou fazer uma pergunta assim, um pouco polêmica, que eu te falei. Cedo, assim? Antes da gente entrar no tema que você vai abordar aqui, cara, eu quero chegar com os 2 pés na porta. Me diz uma coisa, tudo é copy? Cara, na minha opinião, e depois de tanto tempo de mercado, sim. Por que eu digo isso? E é até legal você perguntar isso, porque é uma coisa que eu comento muito. Todo o processo de persuasão, todo o processo de vendas, e a nossa vida é pautada em vendas. Se você não está vendendo um produto, você está vendendo sua atenção, você está vendendo seu tempo. Você precisa saber como influenciar pessoas, como persuadi-las, como fazer com que elas estejam mais próximas de tomar decisões que te favoreçam ou favoreçam o seu negócio. Então, sim, eu acredito que sim. Afinal de contas, a base do copyright é a influência e a persuasão. Então, para mim, com certeza, tudo na vida envolve copy, envolve influência, envolve persuasão. 100%. Então, todo mundo, não só do mercado digital, deveria aprender, deveria pelo menos saber o básico de gatilhos mentais, o básico de comportamento humano, o básico de como as pessoas tomam as ações delas. Para mim, é imprescindível. É um conselho que eu daria para absolutamente qualquer pessoa. Agora é o seguinte, talvez você que está assistindo pode não conhecer o Paulo, mas eu tenho absoluta certeza de que 9 entre 10 pessoas que estão assistindo este episódio conhecem o trabalho do Paulo. O Paulo é nada mais, nada menos que o estrategista, especialista em copywriting de quem? Do grande Thiago Finch, da empresa Billion. E eu quero só que você conte um pouco dessa história para nossa audiência, Paulo. Como é que você foi parar, né? Como é que você chegou até aqui, chegou na Billion e fez esse monstruoso resultado, vamos dizer assim, né? Que o Thiago e toda a empresa, que as pessoas precisam entender que o Thiago é uma empresa. Então conta um pouco para a audiência. Existem pilares por trás, né? Bom, tudo para mim começou, na verdade, em 2016, que foi quando eu conheci o Thiago. Para quem não sabe, eu e o Thiago, nós somos da mesma cidade. É uma cidade no interior de Minas Gerais, chamada João Monlevade. Cerca de 70, 75 mil habitantes. Já era muito improvável que nós nos encontrássemos, né? E que dessemos certo mais do que isso, né? E, na época, quem me chamou a atenção para o Thiago foi meu pai. Meu pai é um empreendedor. Ele tem uma loja de som automotivo há muitos anos. E ele falou assim, olha, tem um rapaz, isso em 2015. E ele falou, tem um rapaz que tá aqui na cidade ganhando dinheiro online, com internet. E eu sempre fui um cara muito desconfiado. É legal porque isso é diferente do Thiago. O Thiago sempre foi um cara muito aberto. Eu sempre fui meio desconfiado. Ganhar dinheiro com a internet, isso aí... Sei não, isso é falcatrua. Na época eu pensava isso. E aí, em 2015, meu pai falou comigo, eu não dei muita atenção. Eu já estava fazendo faculdade de engenharia de produção, numa federal na época, da própria cidade. E em 2016 ele voltou a chamar atenção para isso para mim. E eu pensei assim, olha, não tem por que eu não ir lá pelo menos conversar com o cara e entender o que o negócio dele é, de fato, o que ele tá fazendo. E aí eu lembro que eu marquei a conversa com o Thiago, chamei ele no Instagram. E aí ele falou, poxa, vem aqui, se eu não me engano foi num sábado, vem aqui, a gente troca uma ideia. Era sábado mesmo, porque como eu fazia faculdade ainda, então dia de semana eu estudava, né? Fui no sábado, cheguei lá de manhã e a gente começou a conversar muito cedo e nós paramos de conversar 9 horas da noite naquele mesmo dia. Ficamos o dia inteiro conversando. Dali pra frente começou de fato a parceria, fazendo um apanhado bem rápido de como foi, né?
eu tranquei minha faculdade por 6 meses e no primeiro dia que a gente conversou, já teve essa conversa, né? Eu falei com ele, não, se isso for do jeito que você tá falando, se der dinheiro do jeito que você tá falando aqui, eu tranco minha faculdade hoje e vamos fazer acontecer. E eu tranquei por 6 meses, não tive muito resultado, e isso é interessante porque muitas pessoas nos 6 primeiros meses já desistem. Não deu muito resultado, mas eu olhei para aquilo e pensei, cara, isso aqui vai dar bom. É uma tendência óbvia. Naquela época já começava a ser uma tendência estar no digital, estar online, vendendo online. E eu consegui enxergar isso, mesmo não tendo resultados. Tranquei por 6 meses, depois tranquei por mais 6 meses, 1 ano, não tivemos resultado. Aí eu tive que cancelar a faculdade porque não tinha jeito de trancar mais. E depois de 1 ano e meio, que foi quando a gente começou a, de fato, colher resultados. Né? De lá para cá, 2016 para aqui, todo mundo já viu o que a gente faz. Né? Faturamos mais de 40 milhões de reais antes do lançamento do primeiro Nômade. No primeiro Nômade, em 2021, nós faturamos 23 milhões. E no segundo Nômade, que agora é o resultado mais estrondoso e que deu o título de Copywriter 9 dígitos, a gente faturou aí 128 milhões. Então, um apanhado bem geral de como foi a história é isso, né? De forma resumida é isso. Olha só que legal, pessoal. Mais uma história para você perceber que nada grande é feito por uma pessoa. O Paulo contou a história dele aqui com o Thiago e você pode perceber um padrão. Com esse padrão, eles resistiram. Então, você pode achar que o Thiago, ele não deve encontrar tanta dificuldade hoje, mas antes dele chegar aqui, ele passa a mesma dificuldade que todo mundo. Incrível, cara. É incrível como a história se repete. Né? Parece clichê quando a gente fala assim, as pessoas ouvem, já ouvi isso tantas vezes, isso não é historinha contada? Cara, por incrível que pareça, não é. Eu gosto de comentar muito que existe uma diferença muito grande entre insistir e persistir. Insistir é o cara que vai e tenta fazer e continua sempre fazendo a mesma coisa esperando que dê certo. E persistir é o cara que vai, não está funcionando, volta, ajusta, testa outra estratégia, testa outro produto. Então, é isso que eu acredito que realmente a pessoa precisa fazer. Ela precisa persistir ao invés de insistir. Tem uma frase que eu brinco muito. Chama coach reverso, né? Todo cadáver no Everest é de alguém que não mudou de ideia a tempo. Nessa trajetória a gente mudou. Eu sei que é um humor negro, né? Mas não deixa de ser uma verdade. Não o cara deixa. estava ali tentando alcançar o cume, que é o que, obviamente, todos nós estamos tentando fazer. E aí, qual foi a falha dele? A falha dele não foi tentar. A falha dele foi não mudar a estratégia no meio do caminho. Poxa, tá fazendo frio demais, será que eu vou aguentar? Nossa, eu tô começando a sentir fome. Será que se eu dormir eu não vou ter uma hipotermia? Preciso ajustar. Os caras que chegam no topo são os caras que sobem e descem uma quantidade gigantesca de vezes. No meu ponto de vista e com base na experiência que eu observei em todos esses anos, não existe meio de obter sucesso nesse mercado e em qualquer outro se você não for esse tipo de pessoa. Se você não estiver preparado para subir um pouco, descer, cheguei, não tá legal, volto, mudei a estratégia, produto, subi, parou de funcionar, vamos ajustar a oferta. Então, isso foi uma coisa que eu observei nesse período de 8 anos e para mim é uma regra fundamental do negócio. Então, já que você puxou nessa linha, é correto a gente falar que não é suficiente apenas estar preparado. Porque, como você falou no exemplo, todo mundo deve saber, para o cara tentar chegar no Everest, ele tem que comprovar experiência e preparo. E tem todo um protocolo. Exatamente. E mesmo assim, ainda dá errado. Então, que legal, né? Aproveitando que você pegou esse trecho e citou esse exemplo lá do Everest, né? Olha que interessante. Então, não é suficiente apenas estar preparado. Por quê? Aqueles alpinistas, né, a gente sabe que só para ele tentar, ele precisa comprovar a experiência e mesmo assim dá errado. Dá errado. Então, trazendo aqui para o nosso contexto, hoje, estar preparado é o mínimo. Com certeza, 100%. Eu não diria que a pessoa precisa estar literalmente preparada para começar. Sim. Eu não estava preparado, a maioria de nós não está, de fato, preparado para começar. Mas eu diria que ele precisa estar preparado para começar e mudar de rota no meio do caminho, que é uma coisa que acontece e vai acontecer sempre. Não importa quanta experiência você tem, as coisas mudam. No último lançamento que a gente fez do Nômade, nós mudamos de rota uma quantidade infinita de vezes. Foi um lançamento que o carrinho ficou aberto por 50 dias,
Mas a minha previsão como estrategista era ter um carrinho aberto por no máximo 14. Então, observa que, mesmo depois de tanta experiência, eu olhei o que estava acontecendo e falei, acho que a gente pode manter por mais tempo, ou a gente precisa ajustar. Lembro de um episódio específico desse lançamento, onde, quando a gente fez o capítulo 2, o episódio 2, que é o equivalente a CPL 2, eu lembro que o Thiago fez a live, e aí, quando ele acaba as lives, ele sempre pergunta, né, cara, o que você achou? E aí, como foi? E eu subi a escada, porque eu tava no andar de baixo da casa, ele tava no andar de cima, eu subi a escada, eu abri a porta, e quando ele me perguntou, ele falou, qual é a sua nota pra essa live? E eu falei, 3 de 10. Tinha muita gente na sala, todo mundo assustou. E aí eu lembro que eu falei assim, não é que a live foi ruim, você é bom, a live foi ótima. É que a live não estava correta para o público presente na live. Olha que interessante, mesmo depois de tanto tempo e tanta experiência, nós vimos a necessidade, eu, naquele momento, vi a necessidade de precisamos ajustar a comunicação para as próximas lives. Foi o único momento do lançamento que eu, como estrategista, olhei e falei, acho que pode dar tudo errado. É muito doido, mesmo estando altamente preparado, mesmo já tendo vendido múltiplos 8 dígitos na época, eu observei e falei, cara, precisamos ajustar as coisas. E aí eu volto no que eu comentei. Se a gente, com tanta experiência, faz isso, por que uma pessoa começando agora, um intermediário, não precisa fazer a mesma coisa? Por que ela não precisa começar esperando que tudo dê errado por 6 meses? Ou que seja 1 ano, ou que seja 1 ano e meio, como foi para nós? Eu não vou dizer que deu tudo errado, né? Eu costumo brincar que a gente nunca perde, né? Ou a gente tá ganhando, ou a gente ganha experiência. Né? Ou a gente vence ou ganha experiência. Então, para mim é uma coisa fundamental, e no universo da copy, da estratégia digital, isso é uma coisa que vai acontecer de forma muito perene e contínua. Tá? Bom, que legal. Vocês podem ver que existe um padrão, né? E que, pelo que o Paulo falou, e muitas outras pessoas eles falam, o mais importante é você conseguir se adaptar. Né? Sempre temos expectativas, né? E sempre as expectativas são frustradas, porque ou vai dar muito melhor, ou vai dar um pouco a menos, nunca vai dar exatamente difícil, o que a gente espera. Então, Paulo, pegando essa linha de raciocínio e com o tema da sua palestra, sem dar spoiler, né? Me diz o seguinte, o DNA do cliente, né, que é o tema central da sua palestra, né? Como vender muito acertando o seu público-alvo. Legal. Porque, como muitos me perguntam também, qual o segredo de um produto que vende muito? É o primeiro que não é o produto. Exato. Né? Exatamente. Qual o segredo da copy? Qual o segredo? Tudo a gente sabe que começa no público, na demanda, vender o que ele quer, não o que ele precisa. Isso. Comenta um pouco sobre esse DNA para ajudar as pessoas que estão assistindo, como ele finalmente achar o caminho. Conta um pouco aí sobre esse DNA. Legal. Bom, normalmente você vai escutar as pessoas no mercado falando, você tem que ter um produto bom, você tem que ter uma oferta boa, mas muito antes de ter um produto ou uma oferta boa, você precisa saber para quem você vai vender algo, quais são as dores daquela pessoa, o que de fato ela busca. Vamos pegar um exemplo. Eu gosto de dar muito esse exemplo, porque ele é fácil de ser entendido. Se você está vendendo, se você tem um produto que é para osteoporose, é um produto que ajuda a pessoa a reter mais cálcio no organismo. Se você vai vender para uma pessoa que tem osteoporose, é fácil. Você precisa usar pouco argumento para dizer para ela que aquele produto ela deve testar, que é bom, porque ela precisa. É diferente de você vender esse mesmo produto para uma pessoa que nunca ouviu falar de osteoporose e nem sequer sabe que pode ter aquilo. A linha de comunicação com aquelas duas pessoas é completamente diferente. A gente fala de níveis, a gente chama de níveis de consciência do público. No caso do Thiago, por exemplo, trazendo para uma realidade que as pessoas conhecem mais, desde muito lá atrás, nós éramos o avatar, o tipo de persona ideal que nós queríamos atingir. Então, que era o cara que ou sempre teve vontade de abandonar a escola e empreender, ou era o cara, como no meu caso, que estava fazendo faculdade, mas sabia que tinha algo melhor, sabia que precisava que queria ter uma vida além daquilo, que não ficasse presa num negócio, que tivesse a liberdade de poder viajar, de poder conhecer outros lugares do mundo, de tirar férias quando quisesse,
de aposentar os pais. Então, percebe que nós éramos o perfil de pessoa que nós queríamos atingir. E nos conhecendo, a gente conheceria o nosso público. Só que isso, de modo geral, não é uma coisa que acontece com frequência. Afinal de contas, nós queríamos criar um produto que atingisse pessoas como nós. Mas digamos que você não seja essa pessoa. O que fazer? Que talvez seja uma pergunta que muita gente faça. Bom, a primeira coisa é eliminar o que eu chamo de achismo. Por exemplo, se eu te perguntar agora, qual o alimento preferido de um coelho? Não sei. Você vai dizer cenoura, provavelmente. Muitas pessoas responderiam cenoura. Só que isso é achismo. Coelhos, apesar de comerem cenouras, a alimentação principal deles, o alimento principal deles é o feno, é o capim, são as folhas. Por quê? Quando as pessoas criam produtos, elas pensam no que elas conhecem, só que vai muito além disso. O público, se você vende um produto para emagrecimento, por exemplo, apesar de as pessoas quererem emagrecer, não é o que faz elas tomarem a decisão de emagrecer. Não é isso. Normalmente é bullying, a pessoa já está desenvolvendo hipertensão, ela está desenvolvendo diabetes, insônia. Então são problemas, dores que aquele público de fato tem, que aí sim você tem que tocar nessa ferida. Porque é isso que faz vender, é você entender o público, entender o que é uma dor dele, entender o que faz ele tomar uma ação para tocar naquilo e ele tomar a ação que nós tanto queremos, que é o quê? Uma ação de compra, certo? Então, não adianta eu só falar com esse público assim, olha, eu tenho um produto que vai te ajudar a emagrecer. Muitas pessoas querem emagrecer, mas mais do que isso, elas querem se livrar de diversos outros problemas. Às vezes, não é só o fato de emagrecer, às vezes a pessoa tem a vergonha de colocar um biquíni. Sim. Às vezes ela tem a vergonha de se expor, sabe, de sofrer bullying. Muitas delas não estão insatisfeitas com a forma física, estão insatisfeitas com problemas que de fato doem, que de fato machucam. E é nisso que a gente toca. Por que eu falo tanto que a pessoa precisa estudar o público-alvo dela? Porque é isso. Entender o que dói, o que machuca. Né? Uma máxima do copy é isso, né? Nós não vendemos com a razão, nós vendemos com a emoção. O que toca a emoção a um nível tão sublime que faz a pessoa tomar uma ação de compra. Olha que top essa dica que você deu. E a gente vê muito isso hoje no Thiago, né? Se vocês reparem que o Thiago usa o quê? Toda essa estratégia, unindo o que há de mais poderoso em comunicação, que nada mais é que o cinema. Sim. O áudio, o contexto, né? A visual, imagem, tudo isso fala com a emoção. Exatamente. É verdade? Exatamente. Pegou exatamente o fio da meada. Eu costumo sempre falar assim, Paulo, porque quando a gente faz uma aula técnica, no máximo, a pessoa que é muito focada vai assistir talvez 30 minutos. No máximo. Mas lá, Avengers, a gente ficou quase 3 horas lá vidrado. Esse exemplo é incrível. Eu uso muito esse exemplo também. Eu sei, por isso que eu tô usando, tô te copiando. Legal, legal. Então, essa parte da emoção é o que realmente a gente deve aprender. E aí eu volto à pergunta que eu abri esse podcast. Então, tudo é copy? Tudo, 100%. Interessante, inclusive, a gente falou sobre emoção agora, você tocou esse ponto do vídeo. Tem uma pesquisa de Harvard que constatou que 95% das ações humanas são emocionais. É muito louco porque a gente fica tentando usar argumentos racionais para vender algo para uma pessoa. Eu sei que muitas pessoas vão estar ouvindo esse podcast e vão se perguntar, ok, entendi que você está falando de emoção, entendi que você está falando de razão, mas qual a diferença de um para o outro no processo de comunicação? Normalmente, razão vai falar sobre características do produto. Por exemplo, compre esse remédio porque esse remédio foi aprovado pela Anvisa, porque ele tem esse ingrediente XYZ, esse ingrediente já foi estudado. Isso são coisas racionais que a pessoa, ao ouvir, ela vai pensar, cara, se isso foi aprovado pela Anvisa, é legal. Só que quando você quer de fato que ela tome uma decisão, e a decisão ela é primeiramente, sumariamente, emocional, e depois nós usamos o racional para justificar, essa decisão, ela precisa antes tocar no emocional da pessoa. Como eu comentei agora há pouco, se a gente traz, por exemplo, para esse universo do emagrecimento, ao invés de falar com a pessoa que ela vai emagrecer, que aquele produto tem um determinado componente, um termogênico que faz ela emagrecer, a gente diria, olha, eu sei que você tem passado muita vergonha
com as roupas que você veste, eu sei que os seus culotes marcam, eu sei que quando chega o verão você fica aterrorizada, mal consegue deitar a cabeça no travesseiro pensando em o que as pessoas vão dizer quando você colocar o seu biquíni. Eu já passei por isso antes. Eu sei como dói. É por isso que eu tenho uma solução para você. Percebe? Eu comecei a tratar aquilo de uma forma emocional. Eu comecei a trazer a dor para dentro da pessoa e aí fica muito, muito mais fácil de ela tomar aquela decisão de compra, né? Então, voltando à pergunta e respondendo, tudo é copy de fato, né? Nós conversamos uns com os outros a níveis emocionais. Conexão entre pessoas acontece de forma emocional. Ninguém gosta de um cara que fica ali só dando dados, falando palestrinha. Não é um cara que você pensa, nossa, eu preciso conversar com aquela pessoa de volta, né? Isso também é uma coisa importante de comentar, porque quando a gente escreve copy, tem uma outra máxima que é, a pessoa precisa sair daquele processo de influência, daquela copy, daquele vídeo, melhor do que ela chegou. Por que nós fazemos isso? Porque um cliente, ele nem sempre vai comprar de você no primeiro momento. Mas aquilo fica na cabeça dele. Fica martelando. Eu gosto de brincar que são, como a gente faz, né? Doses homeopáticas de persuasão. Acontece aos poucos, né? Um dia, por exemplo, né? Um dia a pessoa vê o Thiago e pensa, nossa, que cara soberbo, que cara arrogante, olha como ele se veste, eu não quero seguir esse cara, não gostei. Aí no outro dia ele vê um outro vídeo e pensa, nossa, que estilo de vida legal. Eu ainda continuo não gostando dele. Ele ainda é arrogante, mas o estilo de vida dele é legal. Olha como ele se veste. Acho que, sei lá, eu preciso começar a pensar nisso. E aí no terceiro dia, nossa, cara, esse estilo de vida aqui, eu preciso realmente ter isso aqui. Talvez esse cara não seja tão ruim assim. E aí quando ela vê, ela já tá tão imersa no processo de persuasão, de influência, que é emocional, que aí para ela comprar algo de nós fica fácil, fica simples. Que legal. Compra ao nível de muitas vezes ela nos mandar mensagem dizendo, comprei o Nômade, mas eu nem sei qual é o método. Percebe como falar sobre o método é racional? Não é importante. É legal. Que legal. Mas não é o que de fato faz a pessoa comprar, né? Olha só, isso é bem interessante. A gente brinca com copy, né? Que a copy bem feita faz a pessoa se sentir um imbecil se ela não tomar decisão. Se não tomar decisão. Porque fica martelando. Sim. E isso realmente é emocional. Sim. Né? Porque tudo, eu fiz essa pergunta que tudo é copy. Sabe aquele arrepio que você sente quando você está assistindo um filme que toca aquela música e arrepia? Isso é copy. Sim, né? E o Thiago, agora você sabe quem é que está por trás desse arrepio que você sente naqueles vídeos do Thiago, né? Que são realmente cinematográficos e são pensados, né? Existe uma detalhadamente. Estratégia por trás, né? Então você agora sabe que é copy. O áudio é copy. O vídeo é copy. A imagem é copy. Isso aí. Então é por isso que eu te fiz essa pergunta, porque é uma pergunta que eu recebo também, que eu falo muito de tráfego, inteligência artificial, e eu vou entrar nesse tópico aqui. Quando as pessoas, a maioria acha que tudo é tráfego. Sim. Tudo é funil. Sim. Né? E o Paulo... Isso é uma parte só, né? E o Paulo acabou de afirmar que tudo é copy. E já que tudo é copy, vem outra pergunta polêmica. Tá? Essa eu quero ver como é que você vai responder. A inteligência artificial, ela vai substituir o copywriter? Não. Eu já comentei sobre esse assunto outras vezes. A minha opinião sobre isso dificilmente vai mudar. Eu realmente acredito que não vai mudar. E a inteligência artificial ela vai servir como uma ferramenta. Os bons vão ficar muito bons e os ruins vão ficar muito ruins se não souberem utilizá-la. Tá? Por mais que a inteligência artificial evolua, e é o que ela está fazendo, né? Nós vimos aí com o ChatGPT 3.0, o 4.0 e agora está quase chegando no 5.0, eu consigo observar que apesar de ela estar começando a ficar mais habituada a falar como um ser humano, ela não vai conseguir se conectar ao nível que um ser humano consegue se conectar com o outro. São coisas sutis, de milhões de anos de evolução, gravadas nos nossos genes, que conseguem dizer para nós, isso aqui é isso que essa pessoa precisa ouvir. É isso que conecta com essa pessoa. É uma coisa que, do meu ponto de vista, as máquinas nunca conseguirão fazer. E por que eu acho que os bons ficarão muito melhores? Porque eles vão saber reunir todo o conhecimento que a inteligência tem para aprimorar aquilo que eles fazem. Né? E elas vão adiantar muito o processo, óbvio, vai facilitar demais. Seria um sonho para mim que existissem as inteligências artificiais lá quando eu comecei em 2016.
Mas para quem tá começando agora, eu digo, se já era fácil antes, vai ficar mais fácil ainda. Sabe? E não só para copy, para toda a parte estratégica. Sim. Hoje, se você faz uma pergunta para o Google, ele vai te dar sites que respondem aquela pergunta. Se você faz uma pergunta para uma inteligência artificial, ele não só pode te dar sites, como ele vai reunir as melhores informações sobre aquela pergunta em específica e te dar as melhores respostas. Imagina o quanto isso facilita para um estrategista. Na nossa época, quando a gente começou, a gente não poderia simplesmente perguntar, olha, chegar no Google e dizer, olha, qual que é a taxa de conversão ideal para uma página de vendas? Dificilmente a gente acharia essa resposta. Manda no chat GPT, hoje ele vai te dar uma informação. Obviamente, nós não podemos nos prender 100% à informação, mas pelo menos tem um parâmetro, tem uma média, tem com base em dados, claro, alguma informação que ele consegue te dar com relação a isso. Adianta muito caminho, super. Então você que estava pensando, olha a opinião do copywriter estrategista de 9 dígitos. Né? Se você quer fazer algo, o melhor caminho, cara, é mapear os passos de quem já fez. E um que já fez acabou de lhe dar essa resposta. Uhum. Então, baseado nisso, eu costumo brincar sempre que é como um iPhone 15. Né? Se eu der um iPhone 15, que é o último, né? A minha filhinha, ela vai ver Peppa Pig. É verdade. Ela vai assistir o YouTube. Sim. Na minha mão, eu faço alguns dígitos. Um carpinteiro, o que é um carpinteiro sem a ferramenta, sem saber utilizar a ferramenta? Na verdade, o talento está no carpinteiro. Concordo. A ferramenta 100%. Só facilita. Concordo. Então, baseado nisso, me diz uma coisa. Você que está fora do Brasil, que está com o Thiago, que não posso falar muitas coisas aqui, né? Vocês vão ver ao longo dos meses. Me diz uma coisa, tendências. Qual é a sua visão para o mercado nos próximos, vamos dizer assim, no próximo ano, 2024, 2025, o que você está vendo lá fora que você pode trazer aqui para as pessoas começarem a ficar ligadas nisso? Legal. Essa pergunta é uma pergunta interessante porque eu sou uma das poucas pessoas no mercado que defende uma coisa importante. Apesar de o mercado estrangeiro servir como uma espécie de espelho para nós, o comportamento de consumo do público norte-americano, por exemplo, ele é diferente do comportamento de consumo brasileiro. É legal nós fazermos um estudo de mercado, né, o famoso benchmarking. É legal nós analisarmos o tipo de oferta que é feito lá fora, mas mais importante que isso é como essa oferta se encaixa para o público brasileiro. Por exemplo, nós estamos começando a presenciar um momento economicamente frágil, o que significa que o público, de modo geral, vai fazer pelo menos duas coisas. Vai começar a poupar mais dinheiro, já é uma tendência forte, e mais do que isso, vai começar a ter dificuldade para comprar. O que eu tenho defendido, e eu acredito que vai ser forte, tá? Principalmente para o público iniciante de modo geral, eu tenho visto, e eu acredito fortemente nessa tendência, que são um mercado forçando a venda de tickets mais baixos, né? Os famosos low tickets, e low tickets sempre lançados com funis de vendas, com pelo menos 3 coisas obrigatórias: order bump, upsell e downsell. Parece um pouco clichê, mas alguns anos atrás você poderia subir um produto de low ticket sem funil. Você teria resultado. Hoje em dia, com os custos de aquisição aumentando, com o mercado se profissionalizando, com o mercado saturando, inclusive eu não acredito nessa palavra, tá? Não acredito. Você vai ser obrigado a fazer uma coisa um pouco mais profunda, mais profissional, mais sofisticada, pensar melhor naquilo que está sendo feito, sabe? Não fazer simplesmente porque alguém disse, ou lá fora funciona, vou fazer. Opa, calma, espera. Funciona por que motivos? Como é o comportamento de consumo? Por exemplo, o público norte-americano não divide compra. O cartão de crédito deles não tem 12 vezes. Já o público brasileiro precisa dividir uma compra. Precisa de crédito, precisa dividir de 2 vezes, 3, 4, 5, 6. Então, só isso já muda tudo. Né? Com certeza. Então, eu acredito que essa é uma das tendências em termos de oferta, de produto. É uma tendência óbvia, a gente já falou que inteligência artificial. Funil também é uma tendência óbvia e, diferente dos anos atrás, obrigatória. Não é mais opcional, como era. Então, pelo menos essas 3 coisas. Funil obrigatório, low ticket e inteligência artificial. Anota aí. Funil, low ticket, inteligência artificial. E o que é mais legal, Paulo, é que
quando eu comecei lá em 2012, isso já era a tendência lá. Lá, legal. Quando começou os Só lançamentos. inteligência artificial que não. Não, só inteligência artificial que não. Funil, low ticket, que é o funil tripwire, Sim, e aí vai a oferta sim. de entrada. E sabe o que é legal? O Thiago, o Fint, ele já começou Sim. com esse nível de sofisticação. Tripwire, exato. E é por isso que ele chegou onde chegou. E eu vou fazer aqui a última pergunta, só que na verdade, cara, são 3 perguntas. Tá. em uma. Emendadas, emendadas. Isso. Eu quero que você dê uma dica para o nosso público. Nós Aham. temos aqui pessoas que estão iniciando, pessoas que já estão no game Aham. e pessoas que já estão Muito no nível avançadas, né? empresarial Sim. de equity. Aham. Tá? Como você está nesse nível hoje, Uhum. gostaria que você desse uma dica para quem está iniciando, uma dica para quem está no jogo Aham. e uma dica para quem já está no jogo e já está focando em equity, empresas e o jogo que você está jogando hoje. Legal. Dê uma dica para essas pessoas. Tá. Para o iniciante, a principal dica que eu daria hoje seria... Eu sei que vai parecer clichê isso que eu vou falar, mas seria realmente explorar com muita profundidade o potencial da inteligência artificial. Por que eu digo isso? Eu vejo a inteligência artificial como uma maneira de adiantar o seu caminho em 10 vezes em termos de aprendizado. Você consegue extrair um conteúdo dela muito mais fácil do que seria na nossa época. Pensa quando nós começamos, eu brinco que era tudo mato. Quando a gente chegou era tudo mato, né? Tinha que explorar. A gente precisava ir lá fora para extrair um conteúdo, traduzir, entender, trazer para dentro, ver como se aplica. Hoje em dia você tem essa facilidade na palma dos dedos. Baixa um aplicativo, pergunta para ele. Sim. Pede para ele as melhores indicações de curso de copywriting, as melhores indicações de livro sobre persuasão e influência. Isso não tem no Google. Não tem. Talvez até tenha, mas vai demorar muito para chegar ali. Muitas pessoas vão até desistir na primeira página sequer. Né? Então eu me aprofundaria isso. Aprofundaria, obviamente, em tópicos essenciais, como é o tópico do copy. Se eu fosse começar hoje, eu começaria me especializando em copywriting também, tá? Por um motivo muito óbvio. Primeiro, tá deficiente no mercado bons copywriters. Sempre foi. Sempre foi. Né? Agora tá ficando mais. Ou seja, você tem uma demanda gigante no mercado, você consegue emprego muito fácil e você consegue se estabelecer, que é o que o iniciante precisa. Ele precisa se estabelecer e ele precisa estar imerso no mercado. Se você se especializa como copywriter e trabalha para alguém, você vai conseguir absorver a experiência dele. Né? Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para quem está intermediário, o que eu vejo que é uma obrigação também, é o cara começar a aumentar principalmente a gama de produtos dele. Uma coisa que eu tenho observado muito é a sazonalidade de vendas. Parece que está ficando cada vez mais na cara. Né? Você precisa alterar muitas vezes a sua oferta, precisa mexer muito na sua lead. Então eu vejo que para um intermediário, normalmente ele já está fazendo dinheiro e ele não está conseguindo progredir. Às vezes ele até faz muito dinheiro no mês, depois faz muito dinheiro. Normalmente o que eu tenho observado é falta de otimização da oferta e do funil. Isso. Parece que é essencial, eu vejo que é uma tendência forte. Não vejo como foi antigamente, onde a gente poderia deixar uma oferta rodando e funcionando por 6 meses, 1 ano, 2 anos. Não vejo isso funcionando mais. Se alguém estiver fazendo isso funcionar, por favor, me chame no Instagram que eu quero saber como. Tá? E pro avançado, uma coisa que para mim também é uma tendência forte, mas eu não costumo falar com todo mundo, porque exige um nível maior de negócio, que são as recorrências. Né? Eu vejo o mercado se guiando muito para isso, as startups focando muito em recorrência. Não é à toa. Tá? Inclusive, isso pode ser feito até com quem vende low ticket, porém, eu entendo que é uma oferta mais complexa de fazer. Sim. A recorrência, ela te permite ter uma coisa que o Thiago tem batido muito na tecla, que é o equity. Né? Porque um investidor que quer comprar a sua marca, quer comprar o seu negócio, vai te fazer a pergunta: quanto o seu negócio rende por mês? Qual a perenidade do seu negócio? Qual é o LTV? Qual é o tempo médio que um cliente permanece te pagando? Para um investidor, é isso que é importante. Então, essa construção de equity essa é uma das formas, e eu acredito que é uma tendência também óbvia. Tá? Top. Paulo, muito obrigado, cara. Eu que agradeço, imagina. Assim, eu já conhecia seu trabalho e conheci um pouco mais agora. E eu não sei você, mas eu, mesmo com muita experiência, fui muito impactado com esse bate-papo. E eu espero que você tenha anotado. E se não anotou, volta e anota. Porque copyright de 9 dígitos, pessoal. Não precisa falar mais nada. E você já sabe o que fazer.
né? Comente, me diga o que você achou desse episódio. Mande um direct. Manda um direct, seja lá no YouTube, aonde quer que seja. Comente, recomende para quem precisa, aquela pessoa que precisa ouvir isso, manda para ele. Mesmo que você ache que vai ignorar, recomende, porque o que foi dito aqui realmente pode, número 1, criar um negócio, número 2, potencializar um negócio que já existe e número 3, transformar um negócio lucrativo em diversos outros, que foram as 3 respostas que ele deu. E Paulo, pode fazer suas considerações finais. E eu tô muito agradecido. Foi fantástico. A gente já pode fazer uma parte 2, né? Já pode negociar uma parte 2. Pra galera que quer me seguir, meu Instagram é @paulolasser. É isso. É voltar pra assistir mais vezes. É o que eu sempre recomendo também. E vamos encerrar da mesma forma que começamos. Valeu. Obrigado pelo bate-papo. Foi um prazer enorme. Obrigado. Tamo junto.